Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre o salário mínimo em Portugal e o custo de vida. Não sei se você ficou sabendo, mas esse ano teve um aumentinho no salário mínimo em Portugal. Todos os anos vai tendo um aumentinho, aumenta um pouquinho, um pouquinho. Esse ano começou o ano com um aumento de 35 euros, cerca de 5% de aumento de um ano para o outro. Todos os anos Portugal vai sempre aumentando um pouquinho o salário mínimo e nos últimos 10 anos aumentou um total de 160 euros. Não é lá grandes coisas, mas imaginar que um dia o salário mínimo já foi 200 e pouco, 300 e pouco, 400 e pouco, é difícil de imaginar, né? Mas apesar de Portugal ter um salário mínimo comparado a outros países bem pequeno, comparados a outros, por exemplo, do leste europeu, até que não é tão mal assim. Mas pronto, esse é o salário mínimo. Isso não conta o subsídio de transporte, subsídio de alimentação, as férias, o Natal, hora extra. Isso não conta. Então, normalmente, como que se ganha em Portugal? Nem todas as empresas pagam o mínimo, obviamente, mas outras sim pagam o salário mínimo. Então, normalmente tem esse salário com os descontos. Quem ganha o salário mínimo tem um desconto de 11% da Segurança Social. E depois é acrescido o subsídio de alimentação, porque varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que paga, sei lá, 4,5, outras empresas pagam 6, 6 e pouco, 7. Então vai depender aí. Alguns pagam diretamente no salário, né, na conta bancária em dinheiro, e outros pagam em cartão alimentação que você pode ir no mercado comprar. E em Portugal existem 14 salários, tá? Então, além dos 12 meses que você ainda ganha o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Então, são 14 pagamentos ao longo do ano, tá? Então, é assim mais ou menos que funciona aqui em Portugal em termos de salário. Então, gente, esse aumento de salário, do salário mínimo, né, beneficiou mais de 720 mil pessoas. Em Portugal, cerca de um quarto da população recebe o salário mínimo. Então, pensando bem aí, tem bastante gente que ganha um pouquinho acima do salário mínimo, tá? E esse pouquinho pode ser um pouquinho até um porcão. Algumas áreas recebem um salário bem melhor, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem um vídeo sobre as profissões que pagam mais em Portugal, me dizem aqui, coloquem aqui no comentário que eu posso programar, né, um vídeo falando sobre isso. Mas as principais áreas que ganham salário mínimo aqui normalmente são o quê? São profissionais de limpeza, atendentes de loja, recepcionistas, operários fabris, eletricistas. Essas são algumas profissões que costumam ganhar o salário mínimo em Portugal. Então, com esse aumento, cerca de um quarto da população aí foram beneficiados com esse aumento do salário mínimo. Agora falando um pouquinho sobre o custo de vida em Portugal. Portugal se transformou o destino sonho de muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas que estão em busca de qualidade de vida, de uma boa educação para os filhos, de um lugar tranquilo para morar, acabam por procurar Portugal, até mesmo pela língua, pela facilidade da língua, pela facilidade também de se legalizar, de conseguir um visto para ficar legal no país. Então, muitas pessoas escolhem Portugal. Até mesmo porque Portugal está sempre na lista entre o terceiro e quarto lugar do país mais pacífico do mundo. Então, quem não quer morar no país mais pacífico do mundo, não é verdade? Então, eu vou falar sobre os principais custos em Portugal e também sobre a média de preço. Claro que isso pode variar muito, 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 de acordo com a cidade que você for escolher, de acordo com o local dentro da cidade que você vai escolher, com o tipo de casa, se é uma casa nova, se não é uma casa nova, o tamanho da casa, um quarto, dois quartos, mas eu vou dar uma média de preços para vocês terem uma ideia, tá? Começando pela moradia. Moradia é o que ocupa a maior parte da sua renda, sem dúvida nenhuma, né? Então, aluguel, não só em Portugal, mas em vários outros países da Europa e do mundo, acredito eu, é o que acaba por ser um pouquinho mais puxado. Então, atualmente, um T1, que tem um quarto, né, em Portugal, é T1, T2, pela quantidade de quarto. Então, um T1 no Porto, por exemplo, aí na região do Porto, nem tanto no centro, mas ao redor do Porto, sai aí por volta de 600 euros, 550, 600 euros, mas não no centro do Porto, um T1, tá? Esse preço acaba por ser também por Lisboa, ao redor de Lisboa, não mesmo em Lisboa, na cidade, mas ao redor, nos bairros ao redor, acaba por ser também 600, 650, um T1, 700, de repente, dependendo da casa, da localização. Mas numa cidade mais de interior, obviamente, você consegue preços muito menores. Em cidades bem pequititas, por exemplo, você pode conseguir um T1 por 250, 275. Uma cidade um pouquinho maior,
por 300, 350, tá? Então é aquela coisa, quanto maior a cidade, quanto mais oportunidade, quanto mais coisa tem, mais caro é. Quanto menor a cidade, quanto menos coisa tem, um pouquinho mais barato é o aluguel. Então, obviamente que, vamos pensar em uma pessoa que ganha o salário mínimo, né? Uma pessoa que ganha o salário mínimo, morar numa cidade grande, por exemplo, fica mais complicado, porque só o salário mínimo dela vai ser praticamente para poder pagar o aluguel. Se essa pessoa optar, por exemplo, para morar no interior, né, o salário dela dá para pagar o aluguel e ainda pagar as outras despesas da casa. Então você imagina, você vai morar no Porto, 600 euros, vai ficar tudo na casa. Agora, se você morar numa cidadezinha menorzinha, você vai pagar entre 250 e 300 numa casa, pelo menos a metade do salário vai para casa, mas você ainda tem a outra metade. Então é uma questão mesmo de procurar e avaliar aí o que é melhor para você e qual lugar, em termos de aluguel, fica mais favorável para você e para sua família. Depois disso tem as contas da casa, né? Então, luz, gás, telefone, internet, televisão. Isso é uma coisa muito pessoal, vai depender muito do gasto da sua família. Se é no verão, você vai usar muito ar-condicionado. Se é no inverno, você vai usar muito aquecedor. Os gastos, se tem muitas pessoas em casa durante o dia, se não tem, então é uma coisa muito pessoal. Mas, por alto, assim, você pode gastar em torno de 150, assim, mais ou menos em termos de contas da casa, tá? O transporte. O custo do transporte depende do tipo de transporte que você costuma usar. Se você usa o seu carro próprio, você tem que pensar que existe o gasto maior, né? Então tem o gasto do próprio carro, a compra do carro, a manutenção do carro, os impostos que você tem que pagar para o carro, o combustível que você ganha e, claro, várias pecinhas, as coisinhas que você vai ter que arrumar ao longo do tempo. Então, esse daí é o custo do carro que você tem que colocar. Claro que o custo mensal normalmente é o quê? O gasóleo, os pedágios, de repente, que pode ter no trajeto aí que você vai para o trabalho, que você se movimenta. Se você optar pelo transporte público, né? Se a sua cidade, a cidade que você for morar, te proporciona isso, principalmente cidades maiores, vale muito mais a pena você usar o transporte público do que o próprio carro. Lisboa, Porto, por exemplo, é um caos você usar carro lá dentro. Então, além de você esperar muito, pagar pedágio, levar muito tempo no trânsito, gastar muita gasolina, é muito mais fácil você usar, de repente, um metrô, você usar um ônibus, fica muito mais rápido e muito mais barato para você andar de transporte público nessas grandes cidades. Porque você compra um passe aí entre 30 e 50 euros por mês, você consegue se transportar e ir para o trabalho, para vários lugares durante um mês, tá? Então é questão de ver o que fica melhor para você. Se você for morar em cidades menores, que não tem um transporte tão eficaz, normalmente cidades pequenas, o transporte é muito mais precário, o ônibus não tem tanta frequência e tudo mais, então realmente você precisa do seu carro, aí já é diferente. Mas também normalmente tem menos trânsito, tem menos complicações, não tem pedágio, você vai andar mesmo dentro da cidade. Então é questão mesmo de você avaliar o que para você funciona melhor. A alimentação normalmente é o segundo maior gasto de uma família, né? E também vai variar muito de acordo com o tamanho da sua família, de acordo com o tipo de alimentação que vocês têm e tudo mais. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal fazendo compras no mercado, mostrando alguns valores, para vocês terem uma noção de quanto se gasta no mercado, mas normalmente para um casal comendo bem, comendo normal, comendo de tudo, um casal gasta normalmente aí uns 50 euros por semana. Então você pode colocar aí entre 250 a 300 euros por um casal por mês comendo bem, na minha opinião. Claro que comer bem para mim pode ser diferente de comer bem para você, né? Mas uma base entre 200 e 300 euros por mês para um casal comer bem em Portugal. E os outros gastos, né, de uma família é o quê? É o lazer, você pegar o carro, fazer um passeio, visitar o museu, fazer alguma coisa diferente, comer fora, uma vez por semana, de 15 em 15 dias comer no restaurante fora, fazer uma academia. Tudo isso também tem que entrar na ponta do lápis para saber aquilo que vocês costumam fazer e separar. É importante também que você separe uma parte desse seu valor, do valor mensal, né, para você ter um pouco de lazer, para você poder fazer coisas diferentes, passear, comprar uma coisinha ou outra que você precisa, que você gosta, né? Então esses são mais ou menos os gastos em Portugal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber todos os vídeos, né, que eu vou postando ao longo da semana. Temos 3 vídeos por semana, por enquanto, então é muito importante que você ative o sininho para você receber a notificação, tá? E nos vemos, então, em um próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!